Olá, olá e olá, líder. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou host desse podcast e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar sobre um livro que marcou gerações. Só de idade, ele tem quase 90 anos. Eu estou falando dele. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nós vamos pegar os principais tópicos e vamos falar hoje aqui para você, líder, para que você impulsione a sua carreira. Dito isso, vamos lá. Então, ahn, qual o tema principal do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Eu vou dividir isso aqui em três grandes blocos. Eu fiz algumas anotações até para não me estender muito e ser mais objetivo com você. Então, não se importe com a minha cola. Eu sempre dou uma olhada para não me perder. Então, a primeira parte aqui, eu vou falar do que é fundamental, segundo Dale Carnegie, para as relações humanas de forma geral. Seja você um líder, seja você que está querendo conquistar é, alguém no sentido de se aproximar, de se conectar. Isso é algo essencial, fundamental para um líder, certo? Você conseguir estar próximo da sua equipe. Então, os principais passos que ele coloca como fundamentais, o primeiro é: evite criticar, condenar ou reclamar. Eu não sei você, mas eu não gosto muito de ficar próximo de pessoas que só reclamam. E quando não só reclamam, elas condenam as ações dos outros. E quando não, estão criticando outras pessoas ou outras coisas. Basicamente, são pessoas negativas. Então, se você quer ter uma boa relação com as pessoas, não faça isso. Não critique pelo simples fato de criticar, sem nenhuma intenção positiva. Não fique reclamando à toa das coisas, principalmente se você reclamar com quem não é a pessoa que vai resolver o problema. Você está só é, acendendo o pavio para que outras pessoas sejam tão reclamonas quanto você. E é, evite também simplesmente condenar os outros, fazer julgamentos, olhar para o outro e pensar que você está numa outra posição muito elevada, muito diferente, e olhar para a pessoa e condenar o tipo de ação ou atitude que ela tenha tomado. Veja, nenhuma dessas ações aqui elas são proibidas. Não é isso. Só que cada uma tem um momento ideal. Criticar, nós já até falamos aqui em outro episódio. Criticar é algo importante, mas ser crítico é diferente de ser chato. E geralmente essas pessoas que ficam criticando da maneira como o Dale Carnegie coloca, eles não são simplesmente críticos, são apenas chatos. São aquelas pessoas que vivem apenas falando mal. Assim como reclamar. Reclamar não é um problema. Reclamar, inclusive, é importante, sinaliza melhoria, sinaliza pontos que podem ser aperfeiçoados. No entanto, você há de convir comigo. Se você convive ou está na presença de alguém que está só reclamando o tempo todo, se torna desgastante, o ambiente fica pesado, não é prazeroso conversar com essa pessoa, não é legal. Você não sente que a conversa está fluindo. Então, é uma coisa, é um tipo de comportamento que não é interessante se você quer se aproximar e se conectar dos outros, bem como alguém que fica sempre condenando a atitude dos outros. Se existe uma coisa que as pessoas poucas vezes fazem, é se colocar no lugar do outro. Quando você não se coloca no lugar do outro, tudo que ele faz para você é condenável. Mas você não sabe o motivo, você não sabe o porquê. Logo, um bom líder sabe avaliar essas situações e sabe muito bem se posicionar. Quando fazer uma crítica que seja construtiva, quando fazer alguma reclamação, pensando na melhoria, e condenar, isso nem cabe à liderança. A gente não condena as pessoas, não faz sentido. Cada um está vestindo o seu próprio calçado. Para você saber como é, você tem que vestir o calçado do outro, para saber o porquê que ele está fazendo X, Y, Z coisa. Certo? Então, essas são as três
atividades, características, vamos colocar assim, primordiais de alguém que quer se relacionar bem com os outros. Evite essas três. Então, evite criticar, condenar e reclamar, certo? Bem, dito isso, vamos para outra coisa que é importante mencionar. Demonstre apreço sincero pelas pessoas. Isso pode parecer estranho e pode ser usado de maneira perigosa. Então, você, líder, saiba usar isso com cautela e com sabedoria. Quando eu digo que você precisa se interessar de forma sincera pelo outro, é realmente estar atento ao que ele tem de necessidade, ao que ele tem a te dizer. É se interessar pelo outro de verdade. Nós somos seres humanos e somos seres sociáveis. Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de conversar, nós gostamos de nos comunicar, ainda mais sobre nós mesmos. Mesmo aquele que é mais tímido, mais acanhado, aquela pessoa mais introspectiva, mesmo essa, ela gosta de estar em sociedade, ela gosta de conviver com os outros. Ela pode não gostar muito de falar, de se expressar, por medo, vergonha, enfim, podemos falar isso em outro momento. Mas todos nós gostamos quando alguém se interessa de forma sincera por nós. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você concordar com tudo que o outro diz. Não é isso. Mas é realmente estar interessado. Como que você faz isso? Fazendo perguntas, aquele famoso balançar de cabeça e fazendo perguntas em cima do que foi dito, demonstrando que você está prestando atenção. Então, tenha interesse genuíno pelo outro. E outra coisa, as pessoas percebem quando o seu interesse não é genuíno. Elas conseguem perceber. Você não precisa ser um super técnico, um terapeuta, um analista comportamental ou um psicólogo como eu. Não há necessidade. As pessoas percebem pelo feeling. Ou seja, elas conseguem notar que tem algo diferente, algo que não soa real, algo que soa meio falso. Já deve ter ouvido essa expressão. Pessoas falsas, falsidade. Dá para perceber. Então, se interessa de forma genuína pelas pessoas, de maneira sincera, que elas vão perceber. Isso vai ser bom para você, para que você traga mais pessoas próximas de você. E, por último, não menos importante em relação a esse tópico, desperte um forte desejo na outra pessoa. Como assim? Um forte desejo de querer falar com você, de conversar com você. Se você seguir esses dois passos anteriores que eu mencionei, né, sendo o primeiro um combo de três, e esse segundo sendo muito focado em você demonstrar atenção sincera para a pessoa, isso já vai fazer com que ela se torne alguém que queira estar perto de você, que queira conversar com você, que se sinta à vontade ao conversar com você. Então, essa parte de despertar no outro é uma vontade forte, um desejo forte de fazer alguma coisa, principalmente falando da liderança, quando você está conversando com a sua equipe, com seus liderados, nada mais é que saber tratar as pessoas com respeito, saber enxergar o lado delas, poder escutá-las, resolver as suas necessidades, porque quando chegar o momento de você solicitar alguma coisa, você fazer algum pedido, dificilmente essa pessoa vai dizer não para você. Principalmente se você deixar de lado a questão robótica ou hierárquica que geralmente tem entre líder e liderado. Eu sempre trabalhei da seguinte maneira, e aqui coloco o meu exemplo para você, se isso servir para ilustrar melhor. As pessoas que sempre trabalharam comigo, quando eu ia apresentá-las para alguém, eu não dizia, olha, esse é o Júlio, eu sou o Júlio e essa pessoa trabalha para mim. Ou essa pessoa trabalha comigo. Eu sempre disse, eu sou o Júlio, essa é a pessoa X, essa é a pessoa Y e nós trabalhamos juntos. Nunca demonstrava um senso de superioridade ou algo assim. Sempre me coloquei realmente numa linha horizontal, porque na verdade é o que é. Cargos são coisas temporárias. Agora, você ser um ser humano é para sempre.
Então, tratar os outros com respeito, tratar os outros numa linha equalitária, igual à sua, é o mínimo. Não importa o seu status social, não importa de onde você veio e nem para onde você vai, mas tratar os outros com respeito e numa linha igual à sua, sem ter nenhuma diferença, isso é maravilhoso. E isso faz com que as pessoas se aproximem de você. E quando você for fazer algum tipo de solicitação, com certeza essas pessoas irão acatar, porque você está se conectando com elas, certo? Bem, dito isso, vamos para o próximo bloco. Aqui, o Dale Carnegie, ele fala que nós temos. Ele tem algumas técnicas. E eu quero deixar claro aqui que esse livro tem quase 90 anos. Ano que vem ele faz 90 anos, ele, de 1936. E isso é utilizado e fundamentado até hoje. Esse livro já foi reeditado, já relançado diversas vezes. A edição que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui para te falar. Essa edição é a de número. Vamos ver se tem aqui. Ó, original, tá, 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 tá. Essa edição é a de número 53. Então, para um livro chegar na edição 53, entende-se que ele é um livro que ele ultrapassou a barreira do tempo. E se um livro ultrapassa a barreira do tempo, né, o Dale Carnegie hoje infelizmente não é mais vivo, mas a sua obra ela funciona até hoje. Então preste atenção nessas técnicas que eu vou mencionar, que eu extraí daqui do livro, porque vão fazer uma diferença absurda na sua carreira, na sua relação com outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que o nosso amigo Dale Carnegie diz, para você fazer com que as pessoas gostem de você, seja genuinamente interessado nos outros. Isso tem relação com o que eu falei anteriormente, mas genuinamente interessado é realmente se debruçar sobre aquilo que o outro traz para você. Preste atenção. O foco é o outro, não é você. Preste atenção nele. Faça perguntas para ele, sobre aquilo que ele está falando para você. Eu vou até comentar isso um pouco mais à frente. Mas o primeiro passo é você se interessar genuinamente pelo outro. Coloca o seu ego de lado. É um exercício. Tá? Eu já passei por isso, de entrar numa roda de conversa e querer falar muito mais sobre mim do que querer ouvir sobre o que o outro tem a dizer. Querer muito mais contribuir com o que eu sei, ou com o que eu achava que sabia, do que ouvir o que o outro tem para me dizer qual que é a visão dele, qual que é a visão de mundo dele, sobre talvez até uma situação que eu esteja enfrentando, qual que é o posicionamento dele em relação a isso, como ele pensa sobre essa situação, qual a experiência que ele tem, qual a vivência que ele tem. Então tem relação com o outro, é você se doar para o outro. Então, prestar atenção nas pessoas de forma genuína, de forma sincera, esteja presente para o outro. Segundo passo que ele diz aqui é algo que eu gosto bastante, que é sorrir. Sorria. Quando você conversar com alguém, mantenha um sorriso. Você não precisa gargalhar o tempo todo, não é isso. Isso é até estranho. Parece que você tem algum problema neurológico. Mas é, o sorriso é algo simples e fácil de se fazer. Recentemente eu estava numa mentoria sobre oratória, participando como aluno, e o meu professor ele disse o seguinte, eu adorei essa expressão porque achei maravilhosa. O meu professor é o Giovanni Begossi, o professor da oratória. Ele disse algo que eu achei tão, tão interessante, que é, principalmente nós aqui de São Paulo, que eu sou de São Paulo, paulista, nós temos uma questão relacionada a nossa face, a nossa expressão, que às vezes, só às vezes, você esquece de desfazer, que é a carranca urbana. Já ouviu falar dessa expressão? Não é minha, é do professor e eu gostei bastante. Eu tô pegando emprestado aqui. O que é a carranca urbana? Eu, pelo menos, ando assim na rua. Eu ando de cara fechada, que é o famoso, né, sobrancelha
franzida, testa franzida, aliás, senho assim meio fechado, e essa cara de mal que de mal não tem nada. Mas é só ficar com a cara fechada, porque por uma questão de segurança, infelizmente, não muda muita coisa, né? Mas se um mau elemento te olha na rua e olha pra você com um mal encarado, digamos assim, se ele tiver que fazer alguma ação, não será com você. Possivelmente será com outra pessoa. Claro que, dependendo de quem for, tanto faz, cara fechada, cara amarrada, o cara vem pra cima de você e pronto, acabou. Mas em São Paulo a gente costuma fazer isso. A gente costuma andar com a cara fechada, com cara de poucos amigos, para ver se espanta as pessoas. Infelizmente é assim em São Paulo. Não sei aí na sua região. Me conta aqui nos comentários como que é isso para você. O problema dessa famosa carranca urbana é que quando nós chegamos em outros ambientes que são mais sociáveis, que você, por exemplo, vai num evento, vai numa palestra, vai estudar, vai num teatro, vai no cinema, enfim, vai em algum outro local que você vai encontrar com outras pessoas, você esquece que ali você não precisa dessa carranca, essa carranca urbana. Não, chega, já deu. O propósito dela já foi utilizado. Ou vai ser, enfim, no outro momento. Mas ali na interação social não faz sentido você não abrir um sorriso. Você acha mais fácil conversar com alguém que está com um sorriso aberto ou conversar com alguém que está assim, cara fechado, tá no evento, tá assim pra você. Você quer conversar com ela, até o tom de voz muda, porque como você não está abrindo bem a boca, o som sai diferente. Então entenda que o sorrir é agradável a todos os olhos. Todo mundo gosta de alguém que sorri, que conversa de forma alegre. É contagiante. Você já deve ter sentido essa sensação. Bem, próxima técnica é lembre-se do nome das pessoas. Eu confesso que é uma coisa que eu gosto bastante. Chamar os outros pelo nome. Eu não sei com quem que eu aprendi isso, acho que foi bem antes da época da faculdade, que era o som que as pessoas mais gostam de ouvir é o nome. Ah, lembrei, eu vi isso no livro O Monge Executivo do James C. Hunter. E olha que isso eu acabei aprendendo lá, mas na verdade descobri que isso foi tirado de um outro livro. Se eu não estiver enganado, dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes do Stephen Covey. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. É claro que haverá quem gosta de ser chamado pelo apelido, tem um apego quanto a isso, mas eu me esforço bastante para gravar o nome das pessoas, para conversar com elas usando o próprio nome delas, porque como eu estou em diversos lugares, nunca estou sempre no mesmo lugar, por exemplo, gravando podcast, eu não estou sempre no mesmo estúdio, mas para mim é importante saber o nome das pessoas do local, da teia que está gravando, das pessoas do SampaCast que estão gravando, para chamá-las pelo nome. Para mim é bom porque eu acabo me relacionando melhor com elas e realmente é um interesse genuíno que eu tenho. Saber o nome das pessoas. Eu gosto muito do meu nome. Minha mãe diz isso desde que éramos crianças, tanto para mim quanto meus irmãos. Ela sempre falou: Ah, eu acho que meus filhos gostam do nome deles. Ela colocou isso na nossa cabeça e confesso que é até hoje. E eu valorizo muito a questão do nome. Não importa o tipo de nome, é um nome único e é uma coisa que eu gosto bastante. E as pessoas respondem de forma positiva em relação a isso. E aqui, se você estivesse perguntando, mas eu chamo as pessoas pelo nome, nem sempre elas me dão tanta atenção. Veja, as técnicas que eu estou mencionando aqui, elas são usadas em conjunto. Só chamar o outro pelo nome. Mas se você é alguém que chama pelo nome, mas é alguém que está sempre reclamando, você acha que isso vai fazer o quê? Nada, é uma combinação. Então, chamar pelo nome, se interessar genuinamente pelo outro, sorrir, são três das técnicas que juntas, fora as outras que eu vou mencionar, elas somam para que você seja uma pessoa mais agradável aos olhos dos outros, tá bom? Bem, outra coisa é seja um bom ouvinte e encontre nos outros, aliás,
faça com que os outros falem sobre si mesmos. Então, isso aqui tem relação com a primeira técnica, de você ser interessado genuinamente pelo outro. Quando você vai conversar com alguém, preste atenção, escute essa pessoa. O que ela tem a dizer para você? E essa é a parte que eu mencionei, que eu acabei adiantando um pouco. Faça perguntas em relação àquilo que está sendo dito para você, onde você demonstra atenção. Pergunte a opinião da pessoa, o que ela tem a dizer sobre isso, o que que ela acha. Isso vai fazer com que ela traga mais informações, mais dados sobre ela, e ela vai perceber que você é alguém que realmente está genuinamente interessado nela. Claro, isso somado às outras técnicas que eu mencionei. Se você tenta usar isso para manipular alguém, acredite, o outro vai perceber. Porque você não consegue ser um personagem o tempo todo. Você vai falhar em algum momento se você for alguém que quer usar isso de maneira indevida, tá bom? Bem, então interesse-se genuinamente pelo outro, que isso terá um retorno positivo para você, fazendo perguntas, demonstrando atenção e querendo saber a visão do outro, a visão de mundo do outro. Ninguém gosta mais de falar sobre nós mesmos do que nós mesmos. Entenda isso. O ser humano gosta quando ele é acariciado. Nesse sentido, quando ele tem o seu ego massageado. Isso é natural, todo mundo gosta. Ou você não gosta de um elogio, ou você não gosta quando alguém pergunta sobre você para saber como você está, o que que você acha, qual a sua opinião. Tudo isso faz sentido para o outro. Então, investir sinceramente nos outros passa por você escutá-los e prestar atenção neles, certo? E agora, por último, essa quinta técnica que ele menciona aqui é fale sobre os interesses da outra pessoa. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é o seguinte: imagine que você está numa roda de pessoas que você não conhece e vocês vão conversar sobre música. E aí você pergunta qual é o estilo musical da pessoa. Antes ela perguntou o seu. E aí você falou: Ah, eu gosto de rock. E aí, quando você pergunta para ela: E qual que é o seu? Ela diz: Eu gosto de música clássica. Aí o outro fala: Eu gosto de funk. Eu gosto é de sertanejo universitário. Ao invés de você falar mais sobre o seu estilo de música, pergunte para eles é, por que que vocês gostam desse estilo de música? Qual é o cantor mais famoso desse estilo de música? Qual é o cantor que você mais gosta? Você já foi em eventos, é, shows dessas bandas, desses grupos de música? Isso faz com que a pessoa tenha mais interesse, porque é algo que ela gosta. Mas, como eu disse anteriormente, esteja genuinamente interessado em saber. Não seja aquela pessoa que pergunta por perguntar. Porque todas essas perguntas, elas são perguntas abertas, que elas vão trazer mais informações sobre o outro para você. Então, se não for algo genuíno, você vai simplesmente estragar este momento, tá bom? Bem, esse foi o tópico de como fazer as pessoas gostarem de você. Agora a gente vai caminhar pro último tópico, que é como influenciar as pessoas. Aí aqui eu volto à posição de chamar a atenção para que isso seja usado de maneira correta, tá? Para benefício mútuo. Então, o que que o Dale Carnegie vai dizer sobre como você fazer com que as pessoas, que você influencie as pessoas? Primeiro, evite discussões. Se for para entrar numa briga, se não tiver algo muito específico que vale a pena ser discutido, não discuta. É melhor que você acalme os ânimos e converse num outro momento. Discussões só inflamam a situação e não resolve nada de forma geral. Segunda coisa, respeite a opinião dos outros. Assim como no exemplo da música que eu falei anteriormente, o estilo musical que um gosta e que o outro gosta não precisam ser os mesmos. Você só precisa respeitar o gosto do outro. O jovem Júlio adolescente
que andava de skate, achava que só o estilo de música dele prestava. Eu ouvia muito rap e muito hardcore e punk rock. Diga-se de passagem, eu ouço até hoje. Mas antes, eu tinha uma questão muito forte com os estilos musicais que as outras pessoas ouviam. Eu não gostava de nada. Só o que eu ouvia prestava. O que os outros ouviam não era música. E, claro, os anos se passaram e a vida me ensinou que não é bem assim que funciona. É uma questão apenas de gosto. O que eu gosto não é igual ao gosto do outro. E mesmo que seja o mesmo gosto do outro, ainda teremos divergências nas bandas que gostamos, no estilo que cada um canta, que cada um curte um som, enfim. Então, isso reflete em todo tipo de opinião, seja ela política, o que eu não acho saudável você discutir, religião e qualquer outro tópico, porque você precisa respeitar o espaço do outro, certo? Outra coisa é quando você errar, admita seus erros. E, se possível, com entusiasmo. Nossa, caramba, errei. Eita, vamos seguir adiante, vamos corrigir isso. Não fica defendendo um ponto de vista que é errado só porque é o seu. Isso acontece com pessoas que não querem evoluir, que estão cristalizadas, paradas no tempo. Você está errado, você percebe que está errado e insiste no erro. Ou você está errado, ignora o que o outro está falando só porque você acredita no que aquilo que você está dizendo é o certo e você não presta atenção genuinamente no que o outro tem a dizer. É o tipo de pessoa que não dá para discutir, não dá para ter feedbacks com esse tipo de pessoa, porque ela não aceita uma troca, ela só aceita que ela esteja certa. É o tipo de pessoa que, quando está discutindo com alguém, só espera o outro terminar para poder falar, e não para refletir sobre aquilo que o outro está falando. Não seja esse tipo de pessoa. Ninguém quer ficar perto de gente assim. Então, admita os seus erros. Outra coisa é apresente ideias de forma amigável. Quando você for apresentar algum tipo de ideia para alguém, ou até discordar de alguém e tiver uma ideia melhor em cima do que ela apresentou, complemente o que ela disse, mas de forma amigável. Saiba como chegar. Aqui em São Paulo a gente fala que é você ir comendo pelas beiradas. É uma expressão que temos aqui, que quer dizer, vai com calma, vai ali com jeitinho, porque entenda que para algumas pessoas isso é importante. E você, como líder, vai ter que lidar com diversos perfis de pessoas. Tem gente que vai preferir que você seja mais direto no que você tem a dizer, e tem outros que são mais retraídos, e qualquer coisa que você fale pode ser interpretado como um ataque. Então, seja muito mais amigável na sua fala. E, se possível, quando você estiver conversando com alguém, Dale Carnegie vai dizer: tente trocar pontos de vista que sejam os mesmos para que você consiga chegar ao sim logo de cara com essa pessoa, em relação aos seus gostos, em relação ao que até o que vocês discordam. Existe um outro livro que eu acho bem interessante, que é Como Chegar ao Sim, do William Ury, mas eu vou deixar para um outro momento. Ali ele usa técnicas muito específicas sobre isso, mas tem relação com negociação. Aqui eu estou falando de como você vai influenciar as pessoas. E uma das maneiras é você falar de tópicos que vocês têm em comum. Certo? Bem, era isso que tínhamos para hoje em relação ao livro do nosso amigo Dale Carnegie. Bem, líder, foi um prazer inenarrável estar aqui com você em mais um episódio do Olá Líder Podcast. Me conta aqui nos comentários o que você mais achou interessante. Você já fazia algumas dessas coisas? Você já conhecia esse livro? O que você achou desse episódio? Vejo você no próximo episódio do Olá Líder Podcast. Até mais, líder. Tchau, tchau.